Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E hoje é 1º de agosto de 2014 e estamos aqui recebendo a companhia do nosso querido Fábio, do nosso Guilherme e da nossa Sônia, hoje nos dando a honra da sua presença. Então, nós vamos aos nossos cumprimentos iniciais e em seguida vamos dar início ao estudo da questão 903, que faz parte do livro 3º de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Guilherme. É uma honra estarmos juntos novamente. Boa noite a todos, boa noite Fábio, boa noite Sônia, que legal que você está aqui. Boa noite Marcelo, espero que tenhamos um programa bastante iluminado. Boa noite Fábio, suas considerações iniciais, por gentileza. Boa noite amigos ouvintes. É um prazer viver com vocês esse momento. Digo viver porque é diferente de existir, é realmente uma experiência para a eternidade. Poder estar aqui, olhar nesses olhinhos, imaginar os corações que estão sintonizados conosco, querendo fazer alguma coisa para o Espírito. Maravilha, obrigado Fábio. Boa noite Sônia, fique à vontade. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a esta bancada de almas afins. Nós estamos aqui reunidos no intuito de discutir, de aprender um pouco com o Livro dos Espíritos e que possamos ser iluminados pela espiritualidade que acompanha esse serviço e chegar no momento de a gente esclarecer as dúvidas que muitos com certeza devem ter. Beleza. Que coisa não, Guilherme? Ter uma voz de mulher no nosso programa, né? Para variar um pouquinho, né? É verdade. Então, eu fui correndo da boa noite, acabei não fazendo a minha pesquisa inicial aqui e estamos ruim de eventos para hoje. Mas, para não faltar alguma menção com relação às datas, no dia 1º de agosto de 1993, você se lembra o que aconteceu? Mais ou menos às 10h45 da manhã daquele dia? Nem o que você almoçou, Marcelo? Nada? Naquela época, ou seja, 21 anos atrás, a gente estava há poucos programas atrás falando da lei do progresso, né? Então, há 21 anos atrás, o Cruzeiro Real é adotado como nova moeda brasileira, substituindo o Cruzeiro por excesso de zero naquela época da inflação galopante que a gente tinha. Então isso daí parece que foi ontem, tem 21 anos completados exatamente hoje, dia 1º de agosto de 1993. Eu me lembro que no ano seguinte é que teve aquela transição da URV 94 e depois aqueles 3 ou 4 meses da transição da URV para depois instalar o real, né? Muito bom. Bem, então, dando início aqui ao nosso estudo, nós vamos encontrar lá a questão 903, que faz parte do capítulo que é abordado da perfeição moral e o subtítulo As Virtudes e os Vícios. Então, o Kardec pergunta desta maneira para os benfeitores espirituais: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Bem, então vejam vocês que vale a pena fazer uma reflexão sobre a pergunta do Kardec, porque o Kardec, como ele era um espírito muito iluminado, de alta hierarquia, então as perguntas que ele elaborava não eram perguntas superficiais. Então nós devemos também nos recordar que o Kardec era francês e a França
até hoje a religião predominante na França é o catolicismo. E lógico que o Kardec ele tinha uma origem católica, mas também ele teve um período que ele participou do meio protestante. E depois ele se tornou um livre pensador, como eles falavam à época, quando as pessoas de ciência abandonavam os cultos religiosos, abandonavam o ofício religioso, como era dito naquela época. Então, eu estou dizendo isso porque ele pergunta desta maneira: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Então nós vamos compreender que culpa é um termo de origem que era muito usado e até hoje é usada com muita frequência no catolicismo e também na sociedade ocidental de maneira geral, independente da origem religiosa. E quando a gente fala culpa nos leva à punição e castigo. E como naquela época essa origem católica e protestante lá do Kardec, então ele usava com muita frequência esses termos. Mas hoje nós procuramos, dentro da doutrina espírita, substituir o termo culpa por responsabilidade. Mas, então, feito essa análise inicial, ele pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí, meu caro Fábio, o que você acha? É correto? Nós nos sentiremos responsabilizados ou culpados por ficar avaliando, ficar estudando os defeitos alheios? Numa primeira análise, o que você diria? Eu diria que é muito gostoso fazer isso. É muito gostoso ficar vendo os defeitos dos outros, né? É verdade. Falar assim, nossa senhora, mas o Guilherme, ele trouxe água da torneira pra gente beber aqui, né? É um preguiçoso, não sei o quê. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Eu acho que é muito gostoso, principalmente se lá no sul de Minas, Marcelo, a gente senta no banco da praça e fica olhando quem vai passar. Aí a gente fica falando: olha lá fulano, olha lá ciclano, olha o jeito que ele anda, olha a roupa dele, não sei o que. É uma delícia, passa o tempo que é uma beleza. Mas aí que vem a responsabilidade agora, né? E eu acho que quando a gente faz isso, a gente tem uma prepotência tão grande que a gente se acha melhor do que essas pessoas todas, sem saber que quando é a nossa vez de dar a volta na praça, o outro vai estar sentado e vai falar a mesma coisa da gente, né? É uma prepotência tão grande, é querer se achar tão melhor do que todas as outras pessoas, quando na verdade, em muitas situações, aquela pessoa vai dar uma lição de vida na gente. É uma lição de espiritualidade, uma lição de humildade, uma lição de caridade que a gente vai ter que se ajoelhar. Então, eu acho que a gente teria que, em primeiro lugar, deixar esse orgulho de lado, essa vaidade, achar que nós somos melhores que eles, para querer julgá-los. E sim, ao contrário, colocarmos no lugar daquela pessoa que faz alguma coisa errada e falar assim: se eu tivesse tido a mesma criação que ela, se eu tivesse tido os pais que ela teve, os irmãos que ela teve, a formação religiosa que ela teve, vivido na sociedade que ela viveu, será que eu faria melhor do que ela? Essa aqui é a pergunta que a gente teria que fazer ao invés de criticar, né? Exatamente. E muitas vezes é o mais provável que nós faríamos até mais desastradamente. Muito bem. Bom, então nesse comentário inicial do Fábio, vejam vocês que é um comentário que foi feito antes da resposta dos benfeitores. Aí a resposta dos benfeitores é assim: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Saúde, Marcelo. Obrigado, desculpa. Depois vai ter que editar. Acho que ele falou isso pro Geraldinho aquele dia.
incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, nosso querido Marcelo teve uma crise de tosse aqui. Eu vou continuar, vou fazer o papel dele. Então vamos lá. Ele parou aqui, ó. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, né? Estou observando para evitar em mim, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem, de outra pessoa, é uma das virtudes contidas na caridade. Então, ter indulgência para com os defeitos do outro é uma caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, então que devemos ser? Generosos. Se censuramos o ser orgulhoso, então antes devemos buscar sermos humildes e modestos. Se julgamos o ser como áspero, devemos antes sermos nós brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazer por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho, que é muito maior do que o argueiro. Sem dúvida, né? Meu caro Fábio, com muita frequência nós encontramos ou nós enxergamos os menores defeitos nos outros e não somos capazes de enxergar os grandes defeitos que somos portadores. Então, veja você que os benfeitores espirituais, com muita frequência em O Livro dos Espíritos, eles citam ou terminam os seus ensinamentos encerrando com o ensinamento evangélico, né? Então ele deu a explicação, né, que se nós estamos criticando a outra pessoa, o nosso interlocutor, o nosso chefe, o nosso professor, se estamos criticando a água do nosso querido Guilherme, na verdade nós não sabemos, mas lá a casa dele já tem o filtro antes da água sair pela torneira. Então é muito fácil nós criticarmos, né? Mas quando nós vemos os defeitos dos outros e criticamos, então nós temos que, quando assumirmos a condição daquela pessoa numa outra situação, nós temos que fazer melhor. É muito comum nós brasileiros e de outros povos também criticarmos quem está ocupando os cargos políticos, ocupando, por exemplo, o atual prefeito, ou os vereadores, ou o governador, ou o presidente da república e assim por diante. Então nós criticamos, nós falamos que eles são isso, que eles são aquilo. Só que amanhã, quando nós estivermos ocupando esses cargos, se nós estamos criticando, então nós temos por obrigação fazermos o quê? Fazermos melhor. Fazermos melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando avaliarmos essas pessoas
que ocupam os cargos administrativos, seja os cargos públicos, né, que os políticos ocupam, ou os cargos administrativos das empresas, os nossos chefes, os nossos professores, enfim, as pessoas da nossa convivência. Então nós temos que ter essa visão de caridade, temos que ter essa visão de indulgência. E uma vez mais nós nos recordamos daquele ensinamento da famosa pergunta 886, quando Kardec pergunta para os benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo. E Jesus entendia a caridade em seu tempo, os benfeitores respondem como BIP. BIP é um método mnemônico só para nós nos recordarmos que Jesus entendia benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, sermos tolerantes com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então B de benevolência, I de indulgência e perdão das ofensas. E isso a gente vê com muita frequência. Os benfeitores espirituais sempre nos estimulam a agir com benevolência, com indulgência e com perdão. Guilherme, gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade, meu querido. Na verdade, eu estava estudando aqui para poder contribuir, mas eu gosto do que você faz em analisar a pergunta de uma forma mais profunda, porque, como você bem falou, Kardec não estava fazendo perguntas vazias, eram perguntas muito pensadas e sequenciadas, né? E provavelmente até inspiradas. Então, é muito bom a gente ter conceituado a culpa, mas a pergunta fala: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E a palavra estudar também é uma outra que merecia conceito, porque, pelo que eu vejo, assim, o francês também é muito derivado da língua latina, do latim, e como o português, e no caso do verbo estudar também vem do latim, e significa realmente colocar algum tipo de esforço no aprendizado de alguma coisa. Então, quando a gente se coloca de repente no banco da praça, aquilo ali é uma forma talvez não adequada de fazer determinadas observações, mas eu entendo que aqui ele coloca mais no sentido de alguém ir a fundo no estudo da imperfeição, do defeito alheio, sem que com o resultado, né, com o conhecimento adquirido desse estudo, não se faça nada, ou pior, se critique ao invés de tentar ajudar. Sem dúvida, você me fez lembrar, foi bem lembrado esse comentário, porque o Kardec faz a colocação de se nós incorremos em erro quando nós avaliamos os defeitos dos outros. Então, se nós avaliamos os defeitos dos outros para nos colocarmos na posição deles, e o que nós faríamos na posição deles, aí pode se tornar um aprendizado útil para nós. Agora, se nós ficamos avaliando os defeitos alheios só com a intenção de ficar criticando, né? Ou propaganda. Exatamente, né? Então, quer dizer, é muito fácil, né, a gente só criticar. Agora, quando você avalia, e essa avaliação nós devemos fazer no silêncio dos nossos corações, não fazer uma avaliação no exemplo que você deu, né, de sentar na praça e conversar com outra pessoa e ficar falando, né, ficar fazendo comentários, observações, né, uma vez que nós espíritas não fazemos fofocas, né, nós fazemos comentários, observações, né, colocações. Então, agora, se nós fazemos isso com uma finalidade útil, então essa avaliação, sim, ela vai ter um aprendizado que pode nos trazer um caminho evolutivo, vamos dizer assim, mais iluminado, né? Tá tudo tão bem explanado, né? Mas me correu aqui um pensamento
em que certa reunião, as colocações de alguns oradores que nós conhecemos, né, eu vi a seguinte frase, que o século passado era o século da maledicência. Isso quando nós estávamos presentes naquele século, porque essas reuniões, esses divulgadores, né, da palavra de Jesus, eles acabam comentando algumas coisas bem interessantes. E essa frase me gravou. Por que é o século da maledicência, né? Porque tornou-se um hábito constante, diário, em reuniões dentro do trabalho, dentro da casa, com os vizinhos. Você encontra uma pessoa e você cria um hábito sempre de trazer uma crítica, né? E isso tem que ser repensado para nós. Agora, a partir do momento que nós tivermos uma reunião, um trabalho, com os vizinhos, com os familiares, será que nós não devemos repensar as nossas atitudes e mudá-las? O século passado foi o século da maledicência. Nós estamos num novo século, decorridos já 14 anos desse novo século. Então, é um século de oportunidades, de regeneração. A gente tem que se transformar. Nós temos que trabalhar essa reforma que nós temos que fazer dentro de nós, é estudar os nossos comportamentos. E assim, nós vamos mudar também a nossa psicosfera, vamos mudar as nossas atitudes e vamos criar ambientes mais saudáveis. E é que todo mundo gosta, que todo mundo quer, é um ambiente saudável. Então, é muito importante você ver uma pequena pergunta, quantos exemplos, quantas vertentes a gente tem para poder fazer análise, né? Então, estudar os defeitos dos outros nos cabe como aprendizado, mas não como uma divulgação maliciosa dentro da maledicência. Aí nós desviamos, nós pecamos, mas é uma linha tênue. E essa linha é que faz a diferença. E a nossa presença é a vigilância. Eu acho que a gente tem que ter um comportamento de orar e vigiar o tempo todo, porque nós somos convidados o tempo todo para cair nos erros. Hoje em dia, com todo o conhecimento que a gente tem, isso já fica uma situação que nós não podemos mais nos apoiarmos, né, e falar, eu não sabia, se eu soubesse eu teria evitado. Então, fica aí um recadinho para cada um de nós, né? Vou pegar o gancho da Sônia. Estava lembrando aqui que o Marcelo também falou dos políticos e tal. Eu vi uma situação engraçada. Numa reunião familiar na sala, as pessoas estavam elogiando no sentido contrário, né, os políticos, como sempre, como nós sempre fazemos, como fazemos com o técnico da seleção, etc. E falando que é um absurdo essa corrupção, como pode uma pessoa ter coragem de fazer isso e tal. E um era oficial de justiça e o outro era secretário lá do fórum. E logo em seguida o oficial de justiça falou assim, eu fui atuar uma empresa hoje. E o outro falou assim, o que era? Era grave? Era muito grave, eles iam perder tudo. Aí o outro perguntou assim, mas você não conseguiu pegar um ganchinho lá, pegar nada pra você não, nessa história? Aí eu levantei nessa hora na sala e falei assim, e aí, corrupto? Tá falando de quem? Tava falando de quem até agora aí? Mas é assim, né? Então vamos pensar, se o prefeito da sua cidade chegar pra você e falar assim, compra uns tratores aí, pode investir porque eu vou fazer uma terraplanagem lá no campo de aviação novo e eu vou contratar a sua empresa, você vai recuperar todo o seu investimento e ainda vai sobrar. Pensa aí se a gente não ia falar que sim ou falar que não pra ele. Sem dúvida, né? O governo, ele é o reflexo da sociedade. Então, se nós temos uma elevada porcentagem ainda de políticos corruptos, é porque a sociedade também age de maneira corrupta, age de maneira a levar vantagem nas mais variadas situações, mesmo nas situações em que as pessoas se colocam numa condição não de altos cargos públicos, mas na vida do dia a dia, né? Então são aqueles exemplos, né, de que você estaciona o carro, por exemplo, na vaga que é destinada ao idoso ou na vaga que é destinada
aos nossos deficientes, né? Deficientes físicos. Então a gente vai lá e estaciona. E então, quer dizer, também é um ato equivocado que nós fazemos ou vemos com frequência na nossa sociedade, e isso num conjunto mais amplo vai ter como reflexo essa quantidade maior de pessoas corruptas ocupando os cargos públicos administrativos, né? Pois bem, então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, e o Kardec pergunta assim para os benfeitores espirituais, na pergunta 904. Incorrerá em culpa, novamente, né? Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Ou no Facebook? Ou as expõe atualmente nós podemos falar, ou as expõe nas redes sociais, né? No Facebook, no Twitter e tantas outras maneiras, né? de comunicação. Então, os benfeitores assim respondem: depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, mais não faz do que proporcionar a si mesmo o gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Então, se nós nos recordarmos que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem, e quando nós observamos pessoas utilizarem-se dos seus talentos da inteligência para divulgar coisas negativas ou situações negativas, então nós vamos perceber que essas pessoas estão fazendo mau uso desses talentos e dando, como os benfeitores respondem, dando mau exemplo, dando mais mau exemplo do que bom exemplo. Pois não, Guilherme? Então, nossos irmãos repórteres e jornalistas, hoje, dia 1º de agosto de 2014, às 8 horas da manhã, quando eu fui ler as notícias, a notícia mais lida do site do G1, da Globo, era um vídeo postado no YouTube de uma mulher que foi pega no Amazonas com a execução filmada de uma pessoa, inclusive postando aquele vídeo. Então, a maior parte das pessoas, ou seja, o maior número de acessos que a página do G1 tinha, era em cima daquela notícia. Agora são 10 horas da noite, 10:08, as 4 notícias mais lidas da página do G1. Primeiro, aluno de 6 anos morre após pular corda em aula de educação física. Segundo, casal australiano abandona bebê com síndrome de Down na Tailândia. Terceiro, Estados Unidos retira da África 2 americanos contaminados pelo ebola. Quarto, mãe diz que deixou autista em shopping de Sergipe por não ter dinheiro. Então a gente vê que não só a gente tem uma vasta variedade de notícias ruins nas mídias que a gente acessa, por mais alto nível que sejam elas, mas também tem uma coisa dentro da gente que a gente precisa controlar, que a gente parece ter prazer em ler esse tipo de notícia, né? Parece que nos dá um pouco mais de contentamento ver que tem gente sofrendo mais do que a gente. Então, eu acho que os repórteres, né, os jornalistas de uma maneira geral, podiam pensar menos em vender jornal, que hoje em dia nem se vende mais, é muito mais pela internet do que qualquer outra coisa, mas pensar na maneira talvez sensacionalista como eles põem algumas situações, e nós compramos, né? Nós vamos lá e clicamos para ver a mulher matando o cara a sangue frio. Então não consigo entender essa
essa nossa tendência de ver esse tipo de notícia como importante. E vale a pena um comentário também, né, Guilherme, que infelizmente eles colocam os repórteres, né, ou os diretores das reportagens desses noticiosos, né, desses canais noticiosos os mais variados. O questionamento que se faz é que o motivo principal é vender. O motivo principal é o dinheiro, né? É a aquisição de quem vai ter mais acesso, né? E quem tem mais acesso vai ter lá as propagandas, vai ter as empresas fazendo as propagandas, e é isso que vai, vamos dizer assim, dar o combustível para essas empresas poderem sobreviver. Só que quando a gente começa a avaliar essas notícias ruins, eu sempre me lembro de uma palestra do Divaldo, né? E o Divaldo faz um comentário bem amplo nesse sentido, né? Então ele fala assim: olha, você imagina uma cidade como São Paulo, 10 milhões de habitantes, só na cidade de São Paulo. Então você pega lá, teve 100 crimes no final de semana, 100 crimes, né? 99 mais 1. Aí se você começa a ler a descrição de cada um desses crimes, você perde o fôlego, você não consegue ler até o final, né? Você começa a ler o primeiro, o segundo drama, o terceiro drama, raramente você vai chegar no quinto drama. Então, agora vamos raciocinar. O que são 100 crimes na sociedade moderna, na nossa cultura atual? Lógico que respeitando as 100 pessoas, os 100 espíritos que desencarnaram por esse problema. Agora, o que são 100 crimes num universo de 10 milhões de habitantes? O que são? Então, quer dizer, é uma porcentagem muito pequena. Voltamos a afirmar, respeitando as individualidades que morreram vítimas desses crimes, que nós não somos ninguém para julgar, e respeitando os seus familiares, a dor que motivou cada um desses familiares, etc, etc. Agora, alguém noticia, por exemplo, que num bairro lá afastado da Zona Sul, próximo a Parelheiros, uma creche que é mantida por instituições filantrópicas, independente se tem vínculo religioso ou não. Alguém noticia que 1000 crianças daquela creche tiveram mais um dia de assistência, mais um dia em que foram assistidas, que tiveram o que comer, tiveram o que beber, tiveram aula, etc, etc, etc. Alguém noticia que lá no bairro mais afastado lá da Zona Leste, um asilo que dá assistência para 100 velhinhos, 200 velhinhos, muitos abandonados pelos familiares, tiveram mais um dia de amparo, mais um dia em que eles puderam trocar energias positivas com as pessoas que os assistem. Ninguém noticia isso. É interessante? Vai dar ibope para os mais variados órgãos de comunicação? Então, nós ainda ficamos, ainda nos comprazemos em ficar acompanhando essas notícias que amplificam e que revelam as coisas negativas, revelam o mal. Mas nós devemos nos lembrar que o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Essas pessoas que infelizmente praticam esses atos delituosos, esses atos que muitas vezes fazem com que nós percamos o fôlego, essas pessoas, elas estão num estágio evolutivo inferior
e elas ignoram o bem, ignoram as consequências de quando você pratica o bem, de quando você perdoa, de quando você tolera, de quando você tem capacidade de conviver com as pessoas que pensam de maneira diferente da sua. Então, quando nós aprendermos a ter essa visão de que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem, então, logicamente que a sociedade vai trilhar por um caminho melhor, por um caminho mais suave, por um caminho de harmonia, e nós não mais necessitaremos desses comentários infelizes que são divulgados. E que, por exemplo, esses nossos irmãos que comandam as redações dos mais variados órgãos de comunicação, tudo bem, eles divulgaram a notícia. Agora, será que eles não poderiam também, perguntamos nós, será que eles não poderiam também acompanhar essa senhora, por exemplo, que deixou o filho no shopping lá em Sergipe? Eu imagino que seja Aracaju, né, Guilherme? Será que essa equipe que divulgou a notícia da criança que foi abandonada pela mãe, será que ela não poderia procurar a mãe? Será que não poderia incluir a mãe em algum programa de assistência social? Será que não poderia incluir essa criança também num ambiente mais saudável, num ambiente em que lhe possibilitasse pelo menos uma vida mais honrosa, uma vida mais voltada para o progresso, para a educação, para a saúde? Então, será que essas equipes também não poderiam fazer uma reflexão e não só divulgar, mas também tentar fazer algo? Uma coisa que eu acho interessante já que a gente no Espiritismo a gente fala que é uma ciência, é uma fé raciocinada, né? Então, uma coisa que eu gostaria de fazer um dia, não sei se a gente consegue, seria até talvez pegar alguém para dar um depoimento, uma entrevista pra gente, é assim, a gente deve ter como medir como é que está a nossa energia. Não sei se pela fotografia aquela fotografia Kirchner. Mas, por exemplo, eu fico imaginando que a gente, ao ler esse tipo de notícia, não fique com uma energia muito boa. Isso deve ter alguma maneira de medir. Enquanto que a gente estava conversando aqui, eu estava dando uma procurada, eu achei um site de notícia que chama A Boa Notícia do Dia. Então, tem algumas notícias assim, olha, auxiliar de escola cria colete que ajuda menino com paralisia cerebral. Veio outra aqui, campanha transforma cabelos de crianças com câncer em diamantes, né? Coisas assim lindíssimas que você olha primeiro na página, não tem absolutamente nenhum patrocínio. Você vê que é uma coisa que é feita com esforço de algumas pessoas, né? Mas eu fico imaginando que a gente, ao ler esse tipo de notícia, tenha uma energia também mensurável de uma forma muito mais positiva. Então, eu tinha curiosidade da gente conseguir fazer essa medição até para mostrar para as pessoas que, olha, que seja porque você não quer fazer mal a você mesmo, para de ler esse tipo de notícia, que a gente acaba gerando essa corrente de energia negativa. Eu confesso que para mim, hoje quando eu estava vendo lá, eu resisti bravamente, mas o meu dedo quase clicou para ver o vídeo da mulher matando a sangue frio. A foto era do cara ajoelhado com a mão na cabeça e ela com uma arma por detrás assim. Falei assim, gente, não é possível que isso estava no celular da mulher. Eu quase cliquei ali. Falei, não vou clicar. Não cliquei. Mas cliquei na notícia das girafas. Não sei se vocês viram lá na África que 2 girafas sendo transportadas, uma bateu com a cabeça numa ponte que estava passando, era alta demais, bateu e morreu a girafa. Mas também fiquei assim, gente, bastava ler a notícia, não precisava entrar na foto para ver a girafa torta, sabe? São coisas assim que a gente às vezes inconscientemente faz, não sei porquê, né? Então, meus queridos, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com essas notícias, né, que esses programas que todos são respeitáveis, nós reconhecemos que são programas que dão trabalho, dão funções, dão vida honrosa, dão salário para muitas pessoas, mas que talvez ficaria o convite para que os produtores desses noticiosos do final da tarde, começo da noite, buscassem soluções mais positivas para mostrar também
o lado bom, o lado positivo da sociedade. E Marcelo, uma coisa. fica à vontade, Fábio. E muita gente, agora com a mania de ler no celular, né? As notícias, Facebook, etc. A pessoa vai deitar na cama e se põe a ver esse tipo de informação, depois não dorme bem à noite e vai tomar remédio para dormir, né? Mas se conecta com essa atmosfera psíquica toda e vai depois falar assim: agora eu vou dormir, ao invés de antes se preparar mentalmente, espiritualmente, vibracionalmente, para descansar, entregar o corpo ao refazimento e abrir paragens de educação e de refazimento também para o espírito. Então tem mais uma coisa que eu me lembrei, viu, Guilherme e amigos, Fábio, Sônia, que tem um jornalista, o Gilberto de Menstein. Ele é um jornalista muito bom e ele tem um site chamado Catraca Livre. E nesse site Catraca Livre ele costuma divulgar notícias boas também, das mais variadas áreas. Além de divulgar nesse site os programas culturais que você não paga nada, né? Por isso que é Catraca Livre, ou isso lá em São Paulo capital. E também ou então programas culturais que a preço muito muito acessível, né? Então ele é muito bom. Fica à vontade, senhor. Eu queria dar uma palavrinha. O Espiritismo, ele fala muito orar e vigiar, né? Por que isso? Porque a mente, ela gera uma força. Ela não fica restrita apenas na caixa craniana. Essa força, que é o pensamento, ela se espalha e ela vai atingir um nível. Eu gosto muito de comentar a psicosfera. Nós criamos a psicosfera deste planeta. Quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós geramos pensamentos que não são elevados. E nós estamos ainda presos a, como foi bem colocado aqui, a notícias que elas não trazem nada de construtivo. Não traz nenhuma solução, como o próprio Marcelo falou. Ele divulga o mal, mas não divulga como foi solucionado aquele mal. Divulgar o mal no sentido de aprendizado cai bem a essa questão que nós estamos lendo. E tentar trazer a solução desse mal, que seria a resposta correta. E aí nós vamos cair nesse processo de reconhecimento, evitar e correção no futuro, né? Se nós damos valor às notícias que hoje a gente vê, a imprensa marrom, como se divulga aí, né, também, essas notícias sensacionalistas que nos oprimem até o coração, nós sentimos um desconforto. A própria energia das palavras, da visão das fotos, elas já atacam, agridem o nosso perispírito, o nosso corpo, e sentimos uma pressão e uma depressão e uma tristeza. Olha como é forte, como age essa situação. Nós mesmos nos acabamos de nos contaminar, nos envenenar por esses sentimentos e pensamentos. Por isso que a gente tem que ter uma ação. Não clicar, não ver, evitar, não dar ibope, porque se não dar, não vai vender. Se não vender, eles vão procurar a mudar uma postura, porque os gostos da humanidade estão modificando. Todo mundo quer ter coisas boas para se sentir bem, para se sentir aliviado, para se sentir com o coração para cima e para continuar a viver nesse planeta, também querendo criar algo de bom, fazer algo de bom. É uma corrente que a gente acaba acionando. Essa corrente, como todas as demais, elas são constituídas de elos. Cada elo representa um de nós. Se nós formarmos uma corrente de procedimentos, de condutas, de evitar esses tipos de comentários, esses tipos de
propaganda ou esses tipos de, como que a gente vê nas notícias, a gente vai fazer a nosso papel. Um elo compõe a corrente. Sem elos não existe corrente. E isso parte de cada um de nós. Vão aqui ter aqueles que vão nos assistir, que vão nos observar. E se a gente justificar a nossa conduta, eu não dou ibope para notícias negativas. Elas não vão me construir e não vão me trazer nada de positivo. Mas eu não ignoro, por exemplo, um processo que está ocorrendo agora, infelizmente no nosso planeta, que é aquelas guerras da faixa de Gaza. Então, eu não quero ignorar para não sofrer, mas eu sabendo, eu procuro ter uma atitude diferente. A gente tenta orar por esse pessoal. A ideia é orar. E não se comprazer, ora, estão ligando lá, vira a página e vai para a próxima notícia. A ideia é pegar essa notícia e orar por a infelicidade que esses estão incorrendo, né? Mas esses indivíduos ainda estão presentes no solo do planeta, mas os seus tempos também estão voltados, porque como reza a espiritualidade, esse século é o século da regeneração, e todos aqueles que ainda permeiam, que têm o coração ainda assolado na maldade, que ainda se comprazem de fazer o mal e não ter nenhum desvio para a bondade ou para o perdão, esses que não conhecem a palavra de Jesus ou ignoram por não querer também conhecer, porque ela existe e a gente conhece. Nós conhecemos Jesus, é o homem mais popular, né, o ser mais popular que existe no planeta, apesar de já não estar conosco há cerca de 20 séculos. Ele nunca esteve tão presente, porque nós estudamos os passos dele e todo o legado que ele nos deixou. E graças a esse legado é que nós estamos querendo se melhorar um pouquinho mais. Então, eu acho que os ensinamentos dos Espíritos cabem bem nessas duas questões, que nós devemos mudar por si próprio para depois nós podermos ver que uma corrente vai se formar, outros vão também ter esses pensamentos e finalmente a gente vai cortar, finalizar esse tipo de jornalismo negativo. Então, bem lembrado isso daí, Sônia. Só o comentário que eu vou fazer, eu vou mudar um pouquinho, vou tentar mudar um pouquinho a vibração, né, que a gente fica envolvido com essas notícias desagradáveis. Então a gente acaba criando até muitas vezes um clima desfavorável. Mas eu me lembro que quando nós estudamos lá na época do cursinho, me parece que hoje acho que nem é estudado isso, né? Pelo menos foi o que o meu filho falou. E ele está com 17 anos, então ele está, vamos dizer assim, atualizado. Mas eu acho que é um erro, né? Porque deveria ser estudado com mais frequência, lá da literatura portuguesa que eu me refiro, as obras de Camões, as obras de Gil Vicente. E o Gil Vicente, ele escreveu várias obras por volta de 1500 e alguma coisa, e Alto da Barca do Inferno, Alto de outros nomes que agora eu não me lembro. Talvez o Guilherme me socorra aí com as obras do Gil Vicente. Alto da Barca do Inferno eu me lembro, né? Mas então o Gil Vicente, ele falava assim, que rindo corrige-se os costumes. Rindo corrige-se os costumes. E hoje, por volta da 1h, quem me via no carro, né? Eu estava dirigindo, ouvindo a CBN, o Maurício Kubrusli, num pequeno horário que ele tem lá na CBN, né? Um pequeno programa lá de 5, 10 minutos. E então a pessoa que me via de fora achava que eu era louco, né? Porque eu estava morrendo de dar risada, né? Então, o que eles estavam falando? Eles estavam comentando sobre as soluções que foram encontradas pelos moradores de pequenos prédios, cujos casais, na hora de
na hora da sua intimidade, né? Na hora da sua intimidade, de fazer muito barulho naqueles prédios, naqueles edifícios. Então teve duas experiências lá que foram muito interessantes. Então, uma experiência, o vizinho de baixo se incomodava com o vizinho de cima naquele horário lá da intimidade, porque o vizinho de cima, o casal vizinho, fazia muito barulho. E eles resolveram, depois de um certo tempo, porque como a intimidade se dava praticamente sempre no mesmo dia, no mesmo horário, resolveram, quando começasse a gritaria do vizinho de cima, o vizinho de baixo resolveu fazer uma gritaria maior ainda. Isso fez, caros amigos, que com o tempo aquele casal parasse de fazer barulho. Então não precisou abrir processo, não precisou de advogado, não precisou de juiz, não precisou de nada disso, né? Ou seja, é uma situação engraçada, né, que nós estamos dando risada e um costume equivocado foi corrigido. A outra experiência do outro edifício, você escutou essa, né? A outra experiência do outro edifício foi assim: os moradores tinham apenas um andar, que havia um casal que fazia muito barulho, e era sempre no sábado das 10 da noite até as 11 da noite. Era sempre nesse dia e nesse horário. Aí os moradores resolveram, é muito engraçado, fazer, eles começaram a aplaudir quando terminava os momentos lá da intimidade, né? Então o resultado, parou de haver aquele barulho, né? De ocorrer aquele barulho. Então vejam vocês que é possível, sim, como diz o poeta, né, o Gil Vicente, é possível sim, através do riso, através da comédia, através de bom humor, é possível corrigir-se os costumes. Você encontrou aí, Guilherme? São vários livros, né? Não, pode elencar aí para mim, por favor. Mas você quer que eu elenque todos? Não, alguns. Olha, só de barca tem a Alto da Barca do Inferno, Alta da Barca do Purgatório, Alto da Barca da Glória, Cortes de Júpiter, Comédia de Rubena. E legal que é de 1500 isso aqui, né? Bem... 1520, bacana. Várias obras, né? Bem, então vamos dar continuidade aqui, porque nesta questão 904, ela é subdividida no item A. Então, na primeira parte, Kardec pergunta: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Então é uma reflexão principalmente para os nossos profissionais da área de jornalismo. Aí na pergunta, na 904 item A, Kardec quer saber dos benfeitores: como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito, exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, se ele, quando a árvore é boa, a árvore vai dar bons frutos. Quando não se tem bons frutos, é porque a árvore não é lá essas coisas. E eu me lembro talvez a Sônia até me auxilie que eu não vou me lembrar do livro, mas do nome do livro, mas eu me lembro de uma personagem que desencarnou e que
todos nós, pela descrição, todos nós achamos que se trata do nosso querido Raul Seixas. E o Raul Seixas, o nome do livro é Um Roqueiro no Além. Se eu não me engano, o médium é Nelson Moraes. Um Roqueiro no Além, Nelson Moraes. E pelas características, pelas descrições que estão lá contidas nesta obra, tudo sugere que seja o nosso querido Raul Seixas. O Raul Seixas, todos conhecemos a biografia dele. Ele fez letras de músicas muito belas, muito profundas, mas algumas também com uma temática, vamos dizer, uma temática mais infeliz. Só que quando ele chegou lá no mundo espiritual, tem uma música particularmente que foi muito útil para ele. Porque quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele teve oportunidade, depois de algum tempo, lógico, ele teve oportunidade de conhecer ou de ver as reações dos ouvintes que apreciavam a sua composição musical. E há uma música dele intitulada Tente Outra Vez. Tente Outra Vez? Sim, sim. É Um Roqueiro na Lei, Nelson Moraes, né? A Sônia está confirmando aqui para mim. É o espírito Zilli, né? Espírito... sim, Nelson Moraes Zílio, tá ótimo. O médium é Nelson Moraes. Nelson Moraes... Nelson Moraes é o médium, o espírito se auto-intitula Zílio, e o nome do livro é Um Roqueiro no Além. Mas como eu estava dizendo, então o nosso querido Raul Seixas, ou este roqueiro, vamos dizer assim, que provavelmente é o Raul Seixas, ele teve a oportunidade de ver o que acontecia com algumas pessoas que apreciavam a sua composição musical. E uma das músicas é intitulada Tente Outra Vez. Tente Outra Vez. Então essa música, inclusive nós até, de vez em quando, a equipe lá do Anel de Luz coloca lá o Tente Outra Vez. E essa música, ela é muito estimuladora para aquelas pessoas que se encontram em processos depressivos, em processos de desânimo, nos desafios que a vida a todos nos propõe. Então essa música ela é altamente estimuladora, porque tente outra vez, né? Ela nos induz a tentar outra vez. E isso foi muito positivo, porque o Raul Seixas teve a oportunidade de observar uma pessoa, um jovem que pensava em se suicidar, pensava em se atirar de uma ponte, em se atirar de um precipício, alguma coisa assim, de uma ponte, né? A Sônia está confirmando. E ele foi ouvir novamente algumas músicas do Raul Seixas e ele se ateve nessa música, do Tente Outra Vez. E quando ele ouviu essa música, ele resolveu seguir a inspiração daquela música e ele abandonou a ideia do suicídio. Então veja você a importância da arte bem elaborada, a arte bem canalizada, como que colabora para resgatar as pessoas, muitas vezes, de abismos espirituais, né? Então, e fica aí a reflexão que todos nós devemos fazer quando escrevemos um artigo de jornal, quando escrevemos uma carta, quando falamos com as pessoas, o tom da nossa voz, tudo isso colabora, o olhar carinhoso que nós dirigimos aos nossos interlocutores, tudo isso contribui para estimular as pessoas a mudarem de atitude, né? Um aperto de mão bem dado, um abraço carinhoso, muitas vezes resgata pessoas de quadros depressivos. Pois não, Sônia? Nós estamos falando de divulgadores, né? E ocorreu aqui uma passagem, Marcelo,
deve também lembrar, não sei se o Guilherme já leu, depois eu trago o trecho para vocês verem. A virada do século, em 2000, houve uma conclave, onde foi reunido nessa conclave todas as pessoas que trabalharam e que trabalham dentro da mídia, os repórteres, as pessoas que são as percussoras da palavra falada, da palavra escrita. E houve uma reunião de mais de 1000 espíritos, muitos encarnados inclusive, que foram recolhidos durante o seu sono, levados para essa reunião espiritual, e eles tiveram uma grande orientação. Depois dessa conclave, nós percebemos que houve um crescimento e um interesse muito grande pelo Espiritismo. Esse é o lado bom que a gente gostaria que divulgasse, né? E eu acho que cabe bem para a gente trazer uma certa alegria. Essa conclave despertou alguns movimentos diferentes. Filmes espíritas, né? Foram lançados, uma crescente interesse de saber sobre o espiritismo, sobre o espírito em si, o que faz o homem aqui na Terra, qual é a sua missão, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Esse interesse foi despertado, graças a Deus, está sendo despertado, e houve também um auxílio dentro dos divulgadores. Os filmes que foram divulgados, A Vida de Chico, né? E A Vida Continua, e tem mais um filme que está para sair, o Nosso Lar, que eu acho que é o ponto inicial, né? Trazendo essas situações. Esses espíritos que trabalham dentro desta área de propaganda, de publicidade, de jornalismo, de cinema, são todos responsáveis, né? No contexto dessas divulgações, que também merecem ser mais positivas do que negativas. Infelizmente, ainda é como o próprio Marcelo falou, o que comanda são os comerciais que pagam, que custeiam todas essas grandes editoras, esses grandes circuitos de televisão, essas emissoras que trabalham com as notícias, né? Eu acredito que está havendo uma mudança, mesmo que sutil, está havendo uma mudança, mas a mudança tem que partir de nós, não é mesmo, Guilherme? E se falando isso aí, me veio na cabeça aqui que me lembrei que depois de ver a reportagem da girafa que bateu lá e morreu, logo na sequência tinha a matéria da Dilma ao lado do bispo Edir Macedo na inauguração da igreja do Templo de Salomão ali em São Paulo, que ótimo, assim, de verdade eu olhei aquilo ali com bons olhos, no sentido de que, independente da intenção política por detrás daquilo e tudo mais, você vê que é a presidente do Brasil indo num templo de orações, um templo de devoção a Deus, né? Que concordemos ou não com alguns preceitos religiosos que eles pregam e tudo mais, é uma coisa que, poxa, que coisa mais linda, né? Ela está ali, tomara que ela também vá em outras denominações religiosas e outras inaugurações tão ou menos, provavelmente menos, porque igual o Templo de Salomão vai ser difícil ter um centro espírita, por exemplo, daquela magnitude, né? Mas não sei, talvez daí comece a surgir um interesse maior até das pessoas que olham aquilo e falam, poxa, olha que legal, a Dilma está aqui inaugurando uma... Talvez com outras intenções, não importa, eu acho que isso que você falou, né? Talvez a mídia já está começando a veicular coisas e os próprios governantes e pessoas de mais projeção na mídia estão se tornando menos receosos de demonstrar qualquer tipo de afiliação religiosa ou de, né? Eu acho que isso é importante também para as pessoas comuns. O político vai estar sempre indo onde tem bastante gente, né, para vê-lo, mas é bem melhor que ele vá numa congregação religiosa do que vá assistir uma luta de MMA. Bem, então, meus queridos, nós vamos dar continuidade aqui a essas duas últimas questões que faltam para encerrar esse assunto
que envolve as virtudes e os vícios. Então, na questão 905, os benfeitores, o Kardec quer saber dos benfeitores. Alguns autores têm publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram para a própria conduta. Ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? Veja você que interessante, né? Será que ele vai tirar proveito lá no mundo espiritual daquelas obras belíssimas que eles escreveram, mesmo não tendo seguido os exemplos que essas obras continham? Vamos nos recordar que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1857. E naquela época, o autor de Os Miseráveis, Victor Hugo, já se encontrava encarnado. Então, o autor de Os Miseráveis, o autor de outras obras belíssimas, né? E depois que ele desencarnou, vários médiuns aqui do Brasil também psicografaram obras do Victor Hugo. Não só o nosso querido Divaldo Franco, como também o Chico, acho que não, viu, querida? Mas a Zilda Gama tem livros cuja autoria é o Victor Hugo. Do Chico Xavier eu não tenho conhecimento, né? Mas pode ser que tenha. Bem, então aí os benfeitores assim respondem, né? Então, ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? Aí os benfeitores respondem: a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Meu Deus! De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Então, nós que fazemos preleções, nós que fazemos exposições doutrinárias, nós também temos a responsabilidade de ficarmos atentos, porque é muito fácil nós falarmos para os outros o que eles devem fazer, mas é muito importante também nós darmos o exemplo. Pode contar piada aqui? Pode, lógico. Rindo, corrige-se os costumes. Então tem uma piadinha do mineiro. Eles chegam pro mineiro e falam assim: ô senhor, essa terra aí dá milho? Aí fala assim: não dá não, senhor. Essa terra aí dá cana? Não dá não, senhor. Essa terra aí dá, sei lá, café, pelo menos? Não dá não, senhor. Ah, mas essa terra aí não dá nada, então? Que planta nela? Ele fala assim: ah, não, se plantar dá. Se plantar dá. É uma ilustração para essa... Então, exatamente, bem lembrado, né, Fábio? E aí outra coisa que você me lembrou é uma passagem do nosso querido Gandhi, né, o Mahatma Gandhi. Eu acho que eu já tive a oportunidade de contar aqui ou em outras tribunas, né? Mas de qualquer maneira sempre vale a pena a gente recordar que num determinado momento uma mãe procurou o Gandhi e falou assim: Mahatma, o meu filho tem 8 anos de idade e ele come muito, ele está comendo muito doce, muito açúcar. O senhor pode falar para ele comer menos açúcar, menos doce, porque eu tenho certeza que se o senhor falar, ele vai me obedecer. E ele vai parar de comer tanto doce como ele tem comido. Aí o Gandhi pegou e falou para ela: olha, faz um favorzinho para mim, você me traz ele. Imagina, a criança estava do lado, né?
traz ele daqui a 15 dias. Aí, 15 dias depois, a mãe levou o garoto lá, e o Gandhi chegou pro garoto e falou: você deve comer menos doce, você deve comer menos açúcar. Aí a mãe falou: poxa, mas eu tive que esperar 15 dias para o senhor falar a mesma coisa que o senhor podia ter falado 15 dias atrás. Aí o Gandhi confidenciou à mãe que ele não tinha moral para falar para a criança, porque ele também estava comendo muito doce, comendo muito açúcar. Aí naqueles 15 dias ele passou a comer bem menos doce, bem menos açúcar, e aí ele se sentia na condição moral de dar o exemplo positivo. Só gostaria de recordar que o nosso querido Chico Xavier também psicografou obras ditadas pelo espírito de Victor Hugo, que a Sônia encontrou aqui na pesquisa. Bem, então para prosseguir aqui a nossa última questão desse capítulo, As Virtudes e os Vícios, capítulo que nós achamos maravilhoso porque envolve o nosso comportamento no dia a dia e é um convite permanente para que nós nos esforcemos para diminuir os vícios, diminuir as imperfeições e aumentar, estimular as virtudes. O capítulo maior é falando da perfeição moral, né? Sim. As virtudes e os vícios é um subtítulo do capítulo, bem lembrado aqui pelo Guilherme, do capítulo que envolve a perfeição moral. Muito bem, aí na questão 906, o Kardec quer saber dos benfeitores. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Então aquela pessoa que faz o bem e tem consciência do bem que faz, ela confessar-se a si própria, ficar falando a si própria, será censurável isso para ela? Aí os benfeitores assim respondem: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus anos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. E aí ele faz ele deixa entre parênteses a questão 919. A questão 919 nós vamos estudar mais detidamente nas próximas semanas, porque ela é uma pergunta que é uma pergunta muito extensa e também fala sobre o autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, essa prática de conhecer-se a si própria, a si próprio, é uma prática que os benfeitores espirituais nos convidam insistentemente, permanentemente, para, de posse desse conhecimento de nós mesmos, das nossas tendências negativas, das nossas tendências inferiores, para que nós nos esforcemos em corrigi-las, em desenvolver as virtudes. Tanto é que futuramente nós vamos ter a oportunidade de estudar mais detidamente esse detalhe do autoconhecimento. Agora só uma coisinha aqui que eu me recordei,
é que quando a gente faz uma autoanálise e nós estamos vendo que nós estamos progredindo, muito bem. Só que esse progresso que nós estamos alcançando não deve ser motivo de nos envaidecer. E sempre nos recordamos daquele conceito, né, que a visão psicológica atual tem sobre o que é orgulho e o que é vaidade. Então, conceitos, aliás, que nós agradecemos a nossa querida Anete Guimarães, que nos ensinou, que é o orgulhoso. O orgulhoso, como é que ele pensa? Ele pensa da seguinte maneira: eu não quero saber o que você pensa de mim. Eu sou o melhor. Eu sou melhor que você, sou melhor que todos aqui. A sua opinião não me importa, porque eu sei que eu sou o melhor. Agora, o vaidoso é semelhante ao orgulhoso, mas tem uma pequena diferença. Porque o vaidoso, ele não só se acha melhor, como ele quer que todo mundo saiba. Ele quer o holofote, ele quer a divulgação de que ele é o melhor. Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso. Ou seja, é muito legal quando nós reconhecemos que nós estamos progredindo na prática do bem, no desenvolvimento das virtudes. Mas vale a pena nós nos recordarmos daquele pensamento que Kardec nos deixou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações, em tornar-se melhor. E tem uma coisa que nós até já discutimos aqui, mas que acho que vale a pena repetir, que é: as pessoas que estão escutando esse programa são espíritas ou simpatizam com a doutrina. E quando a gente reflete sobre a nossa própria vida, e quando a gente percebe outras pessoas que também fazem parte da doutrina, a gente vê, e eu posso falar por mim, que muita gente entra na doutrina espírita por conta de alguma coisa muito forte na vida que passou e busca apoio na doutrina. E quando eu falo por mim, eu falo porque na minha vida não teve nada disso, né? Como na vida de muitas pessoas que estão na doutrina espírita também não sentiram nada disso, que precisaram no momento de vida se apoiar. E eu fico assim, poxa, tanta gente que sofre, tanta gente que passa por tanta coisa, e eu tenho uma vida tão tranquila com relação a isso. Será que eu preciso esperar acontecer alguma coisa? Porque a felicidade não é deste mundo, né? A gente não está aqui realmente para playground, a gente veio aqui por um propósito. Então, se a gente, sabendo de tudo isso que a doutrina ensina, e se a gente tem o privilégio de ter uma vida sem grandes desastres no meio do caminho, algum sofrimento maior, a gente tem que se perguntar assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Com esse conhecimento todo que eu tenho realmente que utilizar esse conhecimento para fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa de forma muito voluntária e sem querer fazer para aparecer ou para ter o holofote que o Marcelo bem colocou agora. E eu acho que essa é uma reflexão que sempre me acomete e que, conversando com outros irmãos, a gente sabe que acomete muita gente. A gente às vezes fica assim, poxa, minha vida está tão boa, me fala baixo para não acontecer nada, né? Bate na madeira. Mas que bom que está boa, mas o que eu posso fazer para... o que eu vim fazer aqui? Se eu não sofri nada ainda, eu vim aqui por algum propósito. Deixa eu tentar achar para pô-lo em prática, né? Guilherme, nós estamos na universidade agora. Depois que a gente se formar, a gente vai ter que trabalhar, né? Então você está sendo preparado para alguma coisa. Sem dúvida. Nós podemos então caminhar aqui para a nossa despedida, né, para o nosso encerramento. Foi muito útil nós estudarmos esse subtítulo das virtudes e os vícios, e na próxima semana retornaremos com a continuidade do estudo, e agora intitulado As Paixões, dentro desse capítulo que é a perfeição moral, ou da perfeição moral, né? Pois bem, então
boa noite a todos. Nos despedimos desejando uma semana produtiva e de muito estudo, de autoavaliação permanente, voltada para a prática do bem e do desenvolvimento das virtudes. Boa noite, meu caro Fábio, suas considerações finais. Eu só queria dar enviar, vibrar um abraço fraternal para as pessoas que estão nos ouvindo e desejar-lhes, do fundo do coração, renovação íntima e autoconhecimento, que é para o nosso próximo estudo. Sônia, suas despedidas, fique à vontade. Agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? A gente fala um pouquinho, mas a gente aprende mais. E como é bom aprender, como é bom a gente ampliar nossas mentes e poder crescer. E um pouquinho de cada dia a gente consegue fazer que esse conhecimento se amplie e nós tornemos melhor que nós fomos no dia de ontem e projetemos uma esfera melhor para o dia de amanhã. Boa noite a todos. Gostaria de desejar carinhosamente muita paz em seus corações. E a Sônia agora me lembrou, né, falando esse comentário que ela fez de que eu falei pouquinho, ouvi mais, aprendi mais, né? Então tem na obra Sinal Verde, o André Luiz tem um determinado comentário que ele faz que é assim: quem fala menos, ouve mais. Quem ouve mais, aprende mais. Meu caro Guilherme, suas despedidas. Em sendo assim, apenas direi boa noite a todos e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.